Ah, o futebol. É impressionante como ele é uma paixão que une o mundo todo, né? Uma linguagem que, olha, não precisa de tradução nenhuma. Pode ser no Maracanã lotado ou num campinho de terra em qualquer canto do planeta, a emoção que a bola rolando desperta é exatamente a mesma. E para a gente ter uma ideia dessa escala global, vamos começar olhando para duas potências, Brasil e Arábia Saudita. São culturas completamente diferentes, com histórias que não podiam ser mais distintas, mas que hoje têm em comum essa verdadeira obsessão pela bola. E olha só, essa dualidade continua quando a gente olha para o Japão e para a África do Sul. Porque assim, dentro do campo, com a bola rolando, as regras são as mesmas para todo mundo, isso a gente sabe. Mas e fora de campo? Ah, aí a história é outra. Os modelos de gestão, as estratégias, a estrutura que constrói o sucesso, nossa, aí as coisas não poderiam ser mais diferentes. E é exatamente aqui que a nossa análise começa para valer. A questão principal não é o que acontece nos 90 minutos de jogo, sabe? É o que rola nos bastidores. Afinal de contas, o que de verdade define o sucesso ou fracasso de uma nação inteira no futebol? Bom, para a gente tentar decifrar esse quebra-cabeça, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, jogo global, regras locais. Depois, vamos ver quem é o dono do jogo bonito. Em seguida, como se está construindo o futuro do futebol, quais são os desafios fora de campo e, por fim, entender por que não existe um caminho único para a glória. Então, a nossa ideia aqui não é fazer um tour, sabe, país por país. A abordagem vai ser por temas. A gente vai comparar os diferentes modelos para tentar enxergar os padrões, as lições que ficam escondidas por trás do placar do jogo. E o nosso primeiro tema é, talvez, o mais decisivo de todos. Quem é o dono dos clubes? Porque a resposta para essa pergunta, quem manda, ela define tudo. A filosofia, a grana, a saúde financeira e, no fim das contas, para onde todo o ecossistema do futebol de um país vai caminhar. E aqui, gente, o contraste é gritante. De um lado, a gente tem o Irã, onde os clubes são basicamente uma extensão do governo. Do outro, a Coreia do Sul, onde a liga virou um verdadeiro campo de batalha para gigantes corporativos. São dois mundos completamente opostos, um com uma gestão mais, digamos, burocrática e o outro movido pela lógica afiada do mundo dos negócios. Essa citação do relatório, olha, ela é cirúrgica, ela diz tudo. No Irã, com esse modelo estatal, o que acontece muitas vezes é que os gestores, por mais bem-intencionados que sejam, simplesmente não têm aquela visão de negócio, sabe? A perspicácia necessária para fazer um clube crescer nessa indústria bilionária que o futebol virou. Agora, do outro lado do espectro, uma voz de dentro da Coreia do Sul explica o sistema de lá. E é um sistema onde os conglomerados gigantes, tipo a Samsung, não são só patrocinadores, não, eles são os donos dos times. E o que isso faz? Injeta uma cultura de planejamento, de estratégia, de responsabilidade corporativa direto na veia da gestão do futebol. Tá, mas e o Brasil? Bom, o Brasil é aquele caso que não se encaixa em nenhuma caixinha. Não é um modelo puramente estatal, mas também não é totalmente corporativo. É um verdadeiro gigante do futebol que hoje vive um conflito interno gigantesco entre diferentes modelos de gestão. E só para a gente ter uma ideia da dimensão do que é o Brasil no futebol, olha esse número. Mais de 9 mil jogadores profissionais registrados. É uma linha de produção de talentos numa escala que, falando sério, simplesmente não existe em nenhum outro lugar do mundo. É surreal. Então, a questão crucial no Brasil hoje é exatamente essa batalha interna. De um lado, a gente vê as novas SAFs surgindo, com investidores trazendo uma mentalidade de negócio, querendo profissionalizar tudo. E do outro lado estão os clubes associativos, os tradicionais, onde a paixão, a política interna, muitas vezes acabam falando mais alto que a necessidade de um plano de longo prazo. É, literalmente, uma disputa pela alma do futebol brasileiro. Ok, então já entendemos um pouco sobre quem é o dono. Agora, vamos mudar o foco e falar sobre o futuro. Como é que as ligas estão se planejando? O que elas estão fazendo para crescer e se firmar? Quais são as grandes apostas para ter sucesso lá na frente? E na América do Norte a gente tem um exemplo clássico de vizinhos com visões completamente opostas. De um lado, o Canadá, com a sua liga novinha, que aposta tudo na identidade local. O lema deles é para canadenses por canadenses. Já do outro lado da fronteira, os Estados Unidos têm um plano muito mais ambicioso, transformar a MLS numa potência global, um lugar que atrai estrelas do mundo todo para, quem sabe um dia, competir de igual para igual com as ligas europeias. E aí, como se não bastasse, tem o Japão, que chega com uma terceira via, um caminho totalmente diferente e, olha, fascinante. A J-League, a liga japonesa,
não está correndo atrás nem de um nacionalismo ferrenho, nem dos holofotes globais a qualquer preço. A busca deles é por uma coisa muito mais rara no mundo do futebol: estabilidade. E essa estabilidade da J-League não foi sorte, não. Foi um projeto muito bem pensado. Eles fizeram o quê? Obrigaram os clubes a abrir as contas, a mostrar tudo. Criaram um sistema de licenciamento super rigoroso. Basicamente, eles criaram uma vacina contra aquele caos financeiro que a gente vê em tantas ligas pelo mundo. E o resultado? Confiança. E com confiança, se cria uma base sólida para crescer de forma sustentável. Mas como a gente bem sabe no futebol, até o plano mais perfeito pode encontrar problemas. O modelo do Japão é uma meta, um ideal. Só que a realidade para muitas ligas é uma briga constante contra problemas que vêm de fora das quatro linhas e que ameaçam o esporte como um todo. E o relatório identifica alguns desses desafios que são praticamente universais, sabe? Verdadeiros fantasmas que assombram o futebol no mundo inteiro. A gente está falando de interferência política, de instabilidade financeira, de estádios e centros de treinamento velhos, ultrapassados, fora os interesses de cada um que nunca se alinham e até conflitos na hora de liberar jogador para a seleção. São problemas que podem destruir qualquer projeto, por melhor que ele seja. A Índia, por exemplo, é um caso clássico de potencial desperdiçado. A interferência política e as brigas que nunca acabam entre os clubes e a federação fazem com que as decisões importantes para o futuro do esporte sejam tomadas pensando em política e não no jogo em si. Isso acaba travando o desenvolvimento num país com mais de 1 bilhão de pessoas que poderiam ser apaixonadas por futebol. Já no Peru, o problema é duplo. A crise é tanto financeira quanto política. E essa instabilidade toda cria um ambiente de incerteza que afeta todo mundo. Jogador que não sabe se vai receber o salário, clube que não consegue se planejar para o mês que vem e, claro, o torcedor, que vê a qualidade do futebol indo lá para baixo. Vira um ciclo vicioso que vai comendo o esporte por dentro. E na Tunísia, o obstáculo é literal, é de concreto. A infraestrutura é tão antiga, tão defasada, que todos os clubes são obrigados a jogar as partidas continentais num único estádio. Imagina o impacto disso. Menos dinheiro de bilheteria, menos espaço para patrocinador aparecer e uma desvantagem competitiva enorme. É como se existisse um teto de vidro, uma barreira física que não deixa os clubes crescerem. Então, depois da gente passar por todos esses modelos, estratégias e desafios, uma coisa fica muito, mas muito clara. A paixão pelo futebol, essa sim é universal. Mas a fórmula para chegar ao sucesso, essa é totalmente local e específica para cada realidade. E essa é a grande conclusão de tudo isso. Simplesmente não existe receita de bolo. Não tem um manual. O sucesso no futebol é o resultado de uma dança muito complexa entre a cultura de um país, sua situação econômica e a forma como ele é governado. O que funciona maravilhosamente bem no Japão pode ser um desastre total no Brasil. E o contrário também é verdade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar no futuro. Nessa batalha constante pelo futuro do futebol, o que vai vencer? Vai ser o dinheiro, a cultura ou a política? Qual dessas forças vai definir os próximos campeões, tanto dentro quanto fora de campo? A resposta provavelmente vai continuar sendo tão imprevisível e fascinante quanto o próprio jogo.